Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, Jesus nos diz que aquele que deseja segui-lo, porém, esse mesmo que amar mais ao pai, a mãe, irmã, irmão, inclusive a própria vida, mais do que o Senhor, esse mesmo não pode ser digno de ser chamado de discípulo. E mais adiante, nos versículos 28, a seguir do mesmo capítulo 14 de Lucas, nós vemos Jesus ensinando acerca da pessoa de um homem que constrói uma casa sem antes avaliar ou levantar os custos desta construção, e em um determinado momento essa pessoa acaba tendo que parar a construção porque ela não tem mais condição de seguir com a obra, com a construção. O que significa de fato essa questão? O que o Senhor quer dizer com isso? Isso é muito simples. Que acima de tudo e de qualquer coisa, inclusive da nossa própria vida, o nosso amor deve ser, acima de tudo, para com o Senhor, para com Deus. A ponto de, se eu não ter condição de segui-lo, então é melhor eu nem começar. Ou seja, você não pode seguir ao Senhor somente enquanto seu pai deixar que você segue, ou enquanto o seu parceiro deixar ou permitir que você siga, ou quando você entende que está tão cansado a ponto de, poxa, hoje eu não quero mais seguir. Seguir a Cristo significa olhar todas as condições, todas as situações, todos os recursos que se tem, e ao tomar essa decisão de forma racional e de forma correta e coerente, entender que nada deve estar acima do seu amor para com Ele. É por isso que o Senhor nos deu o exemplo, logo em seguida, desta construção. Se você deseja seguir a Cristo, mas em um certo momento não tem mais condição de seguir por conta de recursos que lhe faltam, ou não tem mais condição de seguir por conta de situações que advêm, você não é digno de ser chamado de discípulo. Isso não significa que você deve abandonar pai, mãe, irmãos e a sua própria vida. Não, isso não significa isso. Significa sim que você deve amar essas pessoas, deve amar essas pessoas que estão no seu dia a dia, deve considerar essas pessoas, mas não colocar essas pessoas acima do seu amor para com Deus. E quantas pessoas colocam os bens financeiros, a casa, o carro, uma viagem, um bem adquirido, uma pessoa, um ídolo, um artista. Muitas coisas estão sendo colocadas acima desse amor, para que o Senhor venha lhe considerar um discípulo. Você deve entender que tudo isso deve ser segundo plano. O nosso principal amor deve ser direcionado para Cristo, para o nosso Senhor. Que Deus te abençoe.